Olá, amigos, olá, amigas. Esse é o Arma da Crítica Podcast, o podcast da Organização Comunista Arma da Crítica. E no episódio dessa semana nós vamos discutir um dos fenômenos políticos e culturais mais importantes da sociabilidade brasileira, que é o futebol. E para isso a gente está recebendo aqui o Jefferson Nascimento, e como é de praxe, né, a gente pede para que o nosso entrevistado se apresente. Então, por favor, Jefferson, se apresente para os nossos camaradas, os nossos ouvintes. Quem é você? Como começou a sua militância? Enfim, o que você estuda, né, atualmente? O que você faz hoje do ponto de vista profissional e político? Por favor. Boa noite, Renato. Boa noite, camaradas, ouvintes. Bom, a minha militância começou efetivamente, né, no Paraná, a partir do movimento sindical, e ganhou relevo, né, ganhou um engajamento maior entre 2014 e 2015, na greve, né, de servidores da educação federal, ainda no governo Dilma, né? Então, na ocasião de um filiado, eu passei a liderar sessão local, fui eleito, né, para presidir comitê de greve, tanto para fazer as negociações no âmbito do campus, né, em que eu trabalhava, né, do Instituto Federal, quanto para levar isso para estadual, em Curitiba, e formular as propostas em âmbito nacional. Então, ali foi o momento mais... que há um despertar assim, para as atividades mais práticas, né? E também passei ali naquele processo como representante sindical, negociando com o reitor, né, pro tempore, quando ele foi visitar cada campus, né, para entender um pouco as demandas do Instituto. Depois eu fui chamado num concurso também do Instituto Federal no estado de São Paulo, né, então eu saí do Instituto Federal do Paraná, e aqui a minha chegada foi num momento também bastante tenso, e foi quando eu me aproximei do camarada Leonardo Sacramento, nas ações que fizemos ali para os debates, né, de conscientização e mobilizações contra a reforma trabalhista, né, ou contra a reforma trabalhista, melhor dizendo, e depois contra a chamada reforma do ensino médio, né? E ali é um momento assim bastante, digamos, duro assim da militância, porque basicamente foi o primeiro momento de consecutivas derrotas, né? O pessoal estava muito mais organizado do lado da defesa da reforma trabalhista, inclusive dentro do campus, né? Então, a partir dali é que eu ingresso na Arma da Crítica. Em termos de estudo, eu sou formado em Ciências Sociais, meu doutorado é em Ciência Política, e no doutorado eu estudei a institucionalização política do futebol no Brasil e na Argentina. Muito bom, Jefferson. E aí, para começar a nossa conversa, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: o futebol é mais que um esporte? Como que a gente pode definir o futebol? Como que a gente pode caracterizar essa atividade que alguns dizem que é a mais importante das mais desimportantes, né, que a gente tem no nosso país, e podemos dizer até mesmo no mundo, né? Enfim, como que a gente pode definir esse fenômeno? Bom, futebol é mais que um esporte, né? Até porque se a gente pega a definição de esporte como prática metódica, né, individual ou coletiva, né, ligada a um jogo, que demande algum tipo de exercício, seja físico ou que envolva outra destreza, né, para recreação, condicionamento ou competição, essa definição ela é em si, na verdade, ela caracteriza, na verdade, o esporte como uma parte do processo de socialização, né? Ela transmite valores, né? As modalidades esportivas transmitem valores e formas de sociabilidade, mas o futebol ultrapassa essa dimensão em vários sentidos, né? Poucos esportes tornaram elementos tão fortes da cultura popular, e nenhum conseguiu ser um elemento forte e fundamental da cultura popular em tantos lugares do mundo como o futebol.
né? Além disso, se a gente olhar pela ótica econômica, o futebol é um produto e um mercado muito globalizado, né? Ele é o esporte, nesse caso, como produto e mercado mais globalizado. E, por outro lado, se a gente observar em termos políticos, são raros os esportes que se tornaram instituições políticas em diferentes países, né? Como o futebol é no Brasil e na Argentina, por exemplo. Então, quando eu falo aqui de instituição política, eu não estou falando da óbvia política que existe no futebol e a política do futebol em si, né? Eu estou falando da capacidade mesmo de entidades esportivas e de organizações relacionadas ao futebol de se fazerem representadas e de emplacar demandas e interesses organizados no sistema político. Então, a verdade é que o futebol ele é um esporte, mas ele é também um elemento fundamental da cultura popular em vários lugares do mundo, um produto e um mercado globalizado, em determinados países uma instituição política muito relevante, né? Então ele ultrapassa, assim, o significado de esporte. Jefferson, e assim, tem muitos estudos, né, que mostram que o futebol na Inglaterra, ele foi um fator muito importante na construção de uma identidade, né, das classes populares, a classe operária inglesa. A gente pode dizer que o mesmo aconteceu aqui no Brasil, né? O futebol, ele nos seus primórdios aqui, e mesmo depois, né? Ele também foi capaz de forjar essa identidade ser um elemento, né, que forjou a identidade das classes populares do Brasil. É possível fazer essa comparação? É possível. E tanto é possível, né, que a gente vê um esforço deliberado de contar a história do futebol apenas pelo ponto de vista do futebol oficial, né, dos clubes e das federações, né? Porque quando a gente conta a história do futebol no Brasil pelo futebol oficial, a gente faz um recorte, né, que mostra um futebol que se desenvolveu pelas classes dominantes e passa uma ideia, né, de que houve uma concessão dessas classes dominantes para que os pobres e os negros brasileiros pudessem acessar a prática do futebol, né? Agora, é óbvio, essa versão é uma versão conveniente, muito longe da realidade, né? Se a gente observar os estudos mais abrangentes, a gente vai perceber que décadas antes de Charles Miller em São Paulo, de Oscar Cox no Rio de Janeiro, de Frederico Essenfeld em Curitiba e outros supostos pioneiros nas capitais aí brasileiras, há registros históricos assim de jogos não oficiais nas praias do Rio de Janeiro, nos arredores dos portos brasileiros, né, de trabalhadores estrangeiros no Pará. Então há relatos, inclusive, né, de um jogo de exibição dos tripulantes do navio Crimeia para a Princesa Isabel, né, em 1878, se não me engano. Então, mesmo quando a gente fala do futebol oficial, existe uma contestação sobre esses supostos pioneiros, né? O Bangu, por exemplo, ele defende que meses antes do Charles Miller introduzir o jogo em São Paulo, um inglês chamado Thomas Donoghue, ele introduziu o jogo na fábrica têxtil de Bangu, que vai dar origem ao Bangu Atlético Clube, né, o clube lá de Moça Bonita. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a construção de uma identidade, ela passa pela elaboração da memória. E se a gente exclui o futebol não oficial, o futebol da várzea, da praia, da rua, e a gente enfatiza, portanto, as federações e os clubes elitizados ali do fim do século XIX e XX, essa é uma ação, justamente uma ação memorialista, né? Cujas classes populares acabam aparecendo como se a sua entrada fosse meramente pela autorização, pela concessão da elite. Agora, há uma diferença em relação à Inglaterra, né? O futebol surge lá na segunda metade do século XIX, quando a classe operária já tinha praticamente um século, né? Ela já tinha uma identidade de classe em função das lutas, né, que se intensificaram desde a primeira fase da Revolução Industrial. Portanto, né, com essa identidade mais definida e com essa experiência associativa, a classe operária inglesa ela fez os seus clubes, né? E junto com a burguesia, eles ocuparam o futebol oficial.
né? Então, os burgueses, e principalmente, isso eu quero destacar, principalmente os operários, eles transformaram o futebol no esporte competitivo e apaixonante que é hoje, desalojando inclusive preceitos que eram fundamentais para a aristocracia britânica, né? Por exemplo, para os aristocratas ingleses, o futebol, como um esporte de cavalheiros, ele não precisava preconizar as faltas, né? Porque o jogo em si ele seria regido pela ética, né, dos gentlemen. Então, veja, o que a gente tem hoje de um futebol competitivo tem a ver com a entrada, sobretudo, da classe trabalhadora. E mesmo a profissionalização do futebol na Inglaterra, ela se dá em reação ao sucesso, né, dos clubes operários e dos clubes burgueses, superando ali os clubes aristocráticos, né? Então, no Brasil, né, com uma industrialização tardia, a chegada do futebol e a disseminação vai ocorrer ainda num período de industrialização incipiente, podemos dizer assim. Então, o proletariado ainda estava construindo a sua identidade de classe, né, a sua consciência de classe, e encontrava uma série de obstáculos, né, para construir as suas associações. Então, o que vai acontecer é que o esporte, o futebol, ele é assimilado pelas classes populares brasileiras, incluindo o proletariado, fora dos clubes e das federações. Por isso que a gente tem aqui no Brasil uma história do futebol oficial, elitizado, que esconde os movimentos das classes populares em torno do jogo. Nesse sentido, né, quer dizer, muitos clubes de futebol, eles foram fundados no Brasil a partir de uma origem, a partir da iniciativa, né, de setores operários e setores populares. E o que a gente percebe, né, até pela realidade hoje, é que com o passar do tempo, né, tanto as gestões desses clubes, né, como o patrimônio deles, foi assim, completamente capturado por setores da classe dominante, né? Quer dizer, os clubes hoje de futebol, eles são e é uma contradição, né, Jefferson? Porque o clube de futebol, o futebol, ele é uma atividade de massa, ele mobiliza paixões e identidades políticos-sociais, como você falou, mas, ao mesmo tempo, ele é uma associação privada completamente fechada, né? Quer dizer, você participar da gestão e da direção de um clube de futebol hoje é para quem tem dinheiro para comprar um título desse clube. Eu queria saber de você o seguinte: como que se deu assim, esse processo, né, de clubes populares no Brasil, né, que foram criados a partir da iniciativa, né, da classe trabalhadora? Como que esses clubes eles acabaram sendo tragados e capturados para o controle da classe dominante? Como que foi esse processo? Bom, aí é importante frisar novamente essa separação entre futebol oficial e futebol, aquele futebol realmente praticado pelas classes trabalhadoras que ocorria na rua e na várzea, né? Porque quando a gente entende essa separação que está na origem, né, da consolidação do futebol no Brasil, a gente vai perceber que o futebol oficial brasileiro ele é dotado de regras, de ritos, né, e de práticas elitizadas, né? Então, o que vai acontecer com os clubes de origem popular é que, para adentrar nesse espaço que já era dominado por clubes e dirigentes da classe dominante, eles precisaram se apropriar desses ritos, né? Não foi como na Inglaterra, que esses clubes operários, ele começa a participar da constituição da liga, na constituição do esporte como tal, né? Então, o que vai acontecer aqui no Brasil é que, para sobreviver a esse espaço que é ritualizado, elitizado, era preciso se adaptar a esse universo. Talvez ou outra, né, um empresário rico, um político importante aparece nesses clubes como uma solução e essa dificuldade de integração. E as mudanças vão ocorrendo justamente para quê? Com o objetivo, né, de criar ali obstáculos para a entrada ou a permanência, né, das classes trabalhadoras nesses clubes, né? Então, vamos pegar um exemplo, assim. Vamos ver o que ocorre, por exemplo, com o Vasco da Gama, em 1923, né? O Vasco é campeão carioca, ali com jogadores pobres, com jogadores pretos, operários, né?
e jogadores que eram funcionários de botequins lá da comunidade portuguesa. E ali o Vasco rompeu uma hegemonia de clubes de origem elitista, né? Então, se a gente buscar lá na história, nem os dirigentes do Vasco esperavam que o time fosse ser campeão, apesar de entenderem que o time era bom. E o registro, né? A única derrota do Vasco nesse ano, em 14 jogos, foi um 3-2 para o Flamengo, em um dos jogos, né? Então, veja, um dos jogos, no plural, que, segundo a história, a arbitragem prejudicou o Vasco da Gama. Então, se a arbitragem não parou o Vasco da Gama dentro do campo, o que aconteceu depois foram esses clubes de origem elitista criando uma nova liga e estabelecendo uma série de exigências que faria o Vasco, caso ele aceitasse, abrir mão de 12 jogadores, né? Que tipo de exigência era essa? Era do tipo de emprego exigido, exigência de alfabetização. Então o Vasco teria que retirar do seu quadro de atletas 12 dos jogadores mais pobres. E aí vem a resposta histórica, né, do Vasco, que é o Vasco ele prefere ficar de fora da liga e manter os jogadores. Aí, quando você me pergunta como se deu esse processo de elitização de clubes de origem popular, eu te devolvo a pergunta. Quantos clubes puderam ser campeões, né, clubes de origem popular puderam ser campeões driblando esses obstáculos dentro e fora do campo, né? E aí a gente vai ver uma quantidade pequena. Até porque, mesmo quando se falava em amadorismo no Brasil, era um amadorismo marrom. Ali na década de 20, já com pagamentos. E contratação, inclusive, de atletas para trabalhar em empresa de diretores dos clubes. E aí uma outra pergunta. Desses poucos, quantos tinham força para continuar existindo caso houvesse uma exclusão, tanto quanto aconteceu com o Vasco da Gama? Ou seja, os clubes, então, de origem popular, eles precisavam se adaptar ao status quo e isso levava à necessidade de aproximação com empresários e políticos. E muitas vezes buscando ali não só o dinheiro, também o dinheiro, mas como também o domínio desses ritos que eram vigentes ali no futebol oficializado do Brasil. E tem até mesmo a situação, né, Jefferson, do debate entre amadorismo e profissionalismo, né? Queria que você pudesse abordar um pouco essa questão também, né, dessa disputa entre os clubes de elite e os clubes populares, entre amadorismo e profissionalismo também, que faz parte dessa discussão, né, dessa pergunta que eu acabei de fazer. Queria que você explorasse também um pouco isso. Certo. Bom, se a gente pega esse debate sobre a questão da profissionalização no esporte em geral, mas o futebol é pioneiro, né, na profissionalização, esse debate ele tem como uma característica o fato de que sempre foi uma pauta, uma demanda das classes populares a profissionalização do futebol, tá? Então, no Rio, por exemplo, o Vasco era um dos principais defensores da profissionalização. Porque a profissionalização ela traz consigo, né, condições para que os jogadores, né, de origem pobre, ao se destacarem, possam viver do esporte, né? E isso tem um fator muito importante, que é a partir desse momento em que os jogadores, principalmente de origem pobre, se destacam e podem viver do esporte, isso tem um elemento fundamental na popularização, porque é uma popularização de quem está dentro do campo, mas é também uma aproximação a um público, a um espectador com características, com origens mais populares, né? Agora, isso se deu no Brasil de um modo assim, é importante a gente registrar, de um modo dúbio, porque houve essa popularização no campo e na arquibancada, mas os bastidores continuavam elitizados. E aí a gente tem um novo fator. E qual é esse novo fator? Os bastidores elitizados e um custo elevado para manter um clube competitivo, que vai subindo gradativamente, né? Então aí a gente tem um elemento a mais para gerar a necessidade desses clubes de origem popular para se abrir para empresários e políticos, e isso vai culminar em mudanças que afastam, né, as pessoas das classes populares do seu comando. Então na Inglaterra isso é diferente, né? Os clubes operários e burgueses
eles lideraram o processo de profissionalização, mas já no início do século XX, os clubes se tornaram companhias empresariais. Então é diferente nesse caso, porque os clubes participaram e lideraram o processo. No entanto, ao se tornar companhias empresariais, a gente tem também um fator de elitização, porque ao fim e ao cabo, os clubes de origem popular, eles sobreviveram ali, alguns poucos, pelo vínculo com as suas comunidades, mas a maioria acaba sendo comprado por empresários. Então, por diferentes vias, né, lá também a gestão do clube, das entidades, não fica majoritariamente com os trabalhadores. Então, e aí que tem um aspecto que é interessante, né? Porque, quer dizer, essa contradição dos clubes de futebol, né, como um fenômeno de identificação política, né, de equipes que têm, de times, né, de clubes com grandes torcidas, mas de serem geridos de modo muito fechado, né, muito restrito, né, ou seja, muito limitado do ponto de vista da gestão do clube, né, da gestão democrática, ele se acentua na ditadura militar, né, pegando aqui o caso brasileiro, e quando chega a década de 80, com o próprio processo, né, de fim da ditadura militar, de abertura política, que coincide, no caso do Brasil, também com o aparecimento, né, do neoliberalismo e dessa ideia de que a privatização e a mercantilização resolveria tudo, o que a gente tem, né, é uma ideia de que essa mercantilização, a entrada do capitalismo no futebol, vamos dizer assim, né, ela criaria um ambiente mais democrático na gestão dos clubes. Isso realmente aconteceu? O que os estudos na área, né, e os seus estudos, eles apontam nesse sentido? Não aconteceu. Na verdade, o que vai acontecer é justamente o contrário, né? Porque a gente já tem toda essa trajetória que nós conversamos ali anteriormente, de uma necessidade maior de aproximação com pessoas das classes dominantes, e com esse processo de mercantilização mais acentuado, aqueles associados que permaneceram, que já majoritariamente não eram das classes populares, mesmo eles vão perdendo relevância, porque as mensalidades dos associados são cada vez menos relevantes para custear o futebol profissional de alto nível. Então, se esse quadro associativo ele já era restrito porque é caro se associar, mesmo esse associado ele vai perder força perante os investidores, os empresários, os patrocinadores, as empresas de comunicação que compram os direitos de transmissão. Então, na prática, né, inclusive tem um estudo muito interessante que fala sobre a oligarquização do Corinthians, né? Tem um artigo falando sobre isso. Porque, na verdade, é isso que acontece, porque existem eleições, né? Mas é comum que a gente veja nos clubes a capacidade de certos grupos se manterem por muito tempo no comando, ou uma rotatividade entre poucos grupos, 2 ou 3 ali grupos políticos, porque o critério, né, é elevado para a associação, para a candidatura, e agora é incrementado com uma necessidade cada vez maior de boas relações e de bom trânsito, né, com os investidores, patrocinadores e empresas de comunicação. Né? Então, quando eu dou o exemplo aqui do Corinthians sobre oligarquização, é porque em São Paulo é o clube que mais tem eleitores aptos a votar. E mesmo assim a gente viu aí o ano passado que é uma eleição que vai romper com um grupo que dominava o clube desde 2007. Né? E o grupo que venceu agora, né, que assumiu esse ano, é uma dissidência desse mesmo grupo. Né? Então, veja, é o contrário. Essa expectativa da capacidade do mercado democratizar as nossas relações sociais, ela é parte de uma construção de uma racionalidade neoliberal, mas não se verifica na prática em nenhum campo, nem no futebol. Não sei se você tem essa informação, mas como que funciona, né, as diretorias dos clubes? Porque normalmente muitos desses clubes têm um conselho deliberativo e tem os chamados diretores natos, né?
Tem alguns clubes de futebol, inclusive, que tem um número praticamente fechado, restrito de diretores natos, que só entra um diretor nato se algum desses falecer. Aí o Conselho Deliberativo, que também é composto por esses diretores natos, se reúne e puxa, né, traz alguns sócios para a situação de diretor nato. Então, assim, você tem algum estudo, alguma ideia de como que, na prática, essas diretorias dos clubes, elas funcionam, né, nesse ambiente mega fechado e mega autoritário? Então, na verdade, varia de clube para clube, porque essa estruturação ela é determinada pelo estatuto. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. O Corinthians, os sócios que estão em dia e que é associado por um período, né, se não me engano, 2 ou 3 anos, para evitar que o cara se associe só para votar, ele vota. Então, mas aí a gente está falando de um clube que é a segunda maior torcida do Brasil e que tem lá 4, 5 mil aptos a votar apenas. Esse é o caso do Corinthians. Vou te dar o exemplo mais fechado dos grandes São Paulo, que é o São Paulo. No caso do São Paulo, você tem conselheiros vitalícios e eleições de conselheiros. E são eles que votam para presidente. Nas últimas eleições, eram 260 votantes para presidente, só. Né? E nós estamos falando da terceira maior torcida do Brasil. Existem alguns clubes, como o Internacional, por exemplo, em que os sócios torcedores votam. E aí você cria um colégio eleitoral maior, né? Então, o que começou para a maioria dos clubes como um programa para aumentar a receita, né, que é esse programa do sócio torcedor, no caso do Internacional, pode votar também. Então, aí você tem uma quantidade maior de pessoas participando, né? Lembrando aí que o sócio torcedor, a exigência e o custo é menor do que se tornar um sócio, né, do clube associativo ali. Mas a maioria dos clubes no Brasil, os sócios torcedores não têm direito a voto nas eleições, né? E um outro agravante, o sócio torcedor, na maioria dos programas, eles não têm acesso às dependências sociais. Então, na prática, é um programa para a maioria dos clubes que serve como um clube de serviços, um clube para facilitar a compra de ingressos, né, desconto em produtos e outros tipos de consumo, sem o direito de uma participação nas discussões da vida do clube, né? Então, na maioria, o sócio-torcedor contribui, mas não é parte. Então, você tem aí o caso do Inter, você tem um colégio eleitoral grande, porque inclui o sócio-torcedor. O caso do Corinthians, que sócios plenos votam, mas chega ali a 5 mil, e o caso do São Paulo, que ele é mais fechado ainda, por essa questão dos conselheiros. Os 160 conselheiros vitalícios, mais a eleição de 100 conselheiros, e eles é apenas que votam para presidente. Bom, pelo que a gente está conversando, né, ou seja, e os fatos mostram isso, né? Tem uma clara transformação do futebol em um negócio, né? A partir fundamentado nessa lógica neoliberal, né? O futebol como negócio. E aí, a partir disso, né, tem algumas questões, assim, que a gente queria que você respondesse, né? A primeira é a seguinte: como que isso tem impactado o futebol como fenômeno cultural? Eu vou fazendo as perguntas por partes aqui, tá? Porque a partir dessa constatação, né, do que a gente tem conversado, a ideia é que, assim, que você respondesse, então, algumas perguntas. E a primeira é essa, né? Como que essa transformação do futebol em negócio tem impactado o futebol como fenômeno cultural de massa? Tá, então vamos lá. Quando a gente fala do futebol como fenômeno cultural, é importante ser bem direto, né? Assim como vários outros elementos da cultura popular, ele foi incorporado pela indústria cultural, né? E como toda a indústria capitalista, na etapa que nós vivemos, o futebol se globalizou. E como tal, ele também passa por um processo de desnacionalização, né? Muito forte.
Então a gente tem mais ou menos agora um processo que é similar ao que ocorreu ali no passado com a drenagem da capacidade competitiva dos clubes do interior, dos clubes menores, né? Então agora isso acontece drenando essa capacidade competitiva dos clubes nacionais em favor das grandes marcas globais. Estou falando isso para a gente chegar no elemento cultural. Então vamos lá. Isso tem um impacto. Cada vez menos jovens torcem para os clubes locais, tá? E isso vai ser agravado ainda por um fenômeno mais recente, aqui no caso brasileiro, que é essa fragmentação absurda dos direitos de transmissão em diferentes streamings, pay-per-view, plataformas online. Então, a gente chegou num ponto que ver o futebol brasileiro é tão mais difícil, tão ou mais caro também, que assistir uma Premier League ou uma Champions League, tá? E isso vai ser reforçado nas crianças de que modo? Desde cedo, o contato que elas têm com o futebol, um contato mais direto, mediado pelos games, é baseado em clubes, né, estrangeiros, jogadores desses clubes estrangeiros. Porque boa parte dos clubes brasileiros que aparecem nesses games não tem o licenciamento completo. Então aparece lá o time, mas com nome fictício. Tá? Então a gente tem esse crescente apelo das marcas globais. Mas tem um outro lado, para a gente falar desse fenômeno cultural, que é o lado da experiência. E no geral, a gente tem cada vez menos espaços públicos para a prática do futebol, né? E um outro dado pior, que se fala menos. A gente tem cada vez menos oportunidades das crianças experimentarem uma prática recreativa do futebol. O que eu estou chamando de prática recreativa? Jogar na rua, né? Jogar no campo de terra, brincar de altinha, brincar de gol de cabeça, brincar de bobinho, que são práticas que promovem um tipo de iniciação no futebol, o desenvolvimento de certas aptidões, né, para a prática do futebol. Então, o que a gente tem como resultado, né, para ser mais direto, é que a entrada do futebol na vida das crianças cada vez mais é regulado, né, cada vez mais depende da escolinha, do professor. Então, cada vez mais o futebol entra na vida das pessoas de modo formalizado ou pelos jogos, pelos games, de modo virtual. E a possibilidade de acessar esse futebol formalizado da escolinha ou game também está associado ao poder aquisitivo. Então nós temos aí o primeiro grande impacto cultural, que é agravado pela mercantilização, né? Que gera uma limitação da experiência lúdica, uma crescente desnacionalização do torcer, da idolatria aos jogadores, da forma de jogar. Então, de fato, esse elemento da cultura popular, ele é cada vez mais alienado das classes populares. Uma outra questão derivada, né, dessa pergunta principal é como essa transformação do futebol em negócio, né, também impacta o acesso do torcedor proletário ao estádio. E aí, Jefferson, só citando uma pesquisa, eu acho que ela foi feita em 2014, um pouco antes da abertura da Copa do Mundo, que o primeiro jogo foi Brasil e Croácia, se eu não me engano, salvo engano, né? Foi feita uma pesquisa em que se comparou o preço do ingresso de um jogo da seleção brasileira em 1981, no Maracanã, Brasil e Inglaterra. O preço do ingresso era equivalente a uma lata de óleo, né? Sendo que o preço do ingresso para a Copa do Mundo de 2014, eu não lembro o valor agora, mas era uma coisa, assim, era absurda, era tipo R$10 para R$500. Era uma coisa realmente escandalosa, né? Então, como que isso tem impactado, no geral, né, essa transformação do futebol em negócio, na presença do torcedor proletário nos estádios, né? Ela é generalizada, ela impacta alguns clubes mais do que em relação aos outros? Como que tem sido isso? É um processo crescente, tá? É claro que impacta principalmente os clubes da chamada elite do futebol, né? Mas é um impacto crescente que começa a atingir, inclusive, outras divisões. Você deu exemplo aí, em 81, era equivalente a uma lata de óleo para assistir a seleção brasileira.
né? Na série A3 aqui para ver o Sertãozinho são pelo menos 6 latas de óleo, né? Terceira divisão estadual, não é nem terceira divisão nacional, tá? Então é importante ser bem claro em relação ao torcedor proletário no estádio. Existe um movimento que é um movimento sólido e crescente para repelir esse torcedor do estádio e dar lugar às classes médias e aos ricos. Então, como isso se dá, né? A gente tem primeiro uma lógica, um modelo de mercantilização que é operacionalizado pela CBF, né, que já desnacionalizou a seleção brasileira há muito tempo. A gente quase não vê a seleção brasileira fazer amistoso aqui no Brasil, mas ela é replicada pelos clubes, né, que é um modelo de mercantilização baseado na lógica do consumo total, que foi bem sucedido nos esportes americanos, né, estadunidenses, para ser mais preciso, e foi muito bem adaptado pelos clubes europeus. Então, você não compra mais o jogo, você compra a experiência no estádio, você compra o tour, você compra uma série de produtos. Então, nesse modelo aí, né, em consequência, na verdade, desse modelo, a gente tem dois grandes processos. O primeiro é a arenização dos estádios. Qual é a tendência dessas reformas dos estádios? É reduzir os setores populares, né? Tenta-se ali forjar, inclusive, pela disposição dessas arenas, uma forma quase que teatral para assistir e para torcer, que é obviamente muito diferente da experiência torcedora da maior parte das pessoas, sobretudo das classes populares. E o segundo processo é a exaltação do torcedor consumidor, né? Se o modelo é consumo total, você precisa ter o consumidor ali. Um dos exemplos é o próprio sócio-torcedor, que a gente já comentou ali na questão política, né? E a exaltação desse torcedor consumidor e principalmente do sócio-torcedor fica muito mais evidente ali nos anos 90. E não é uma coincidência, que é o período em que a gente vê um crescente aumento da quantidade e da intensidade dos ataques aos torcedores organizados, né? E hoje em dia, como esses programas de sócio-torcedor garante ali a prioridade na compra, dependendo do plano até o direito, o ingresso está reservado, se as arenas diminuem os espaços populares, o sócio-torcedor diminui ainda mais a carga de ingressos ao torcedor em geral. E é isso que tem sido usado como argumento, né, para justificar os aumentos no preço do ingresso, sobretudo aí nos jogos decisivos, né? Então, há um movimento claro de repelir as classes populares dos estádios da elite do futebol brasileiro. Então a gente pode concluir que tem um processo de elitização total do futebol, né? Quer dizer, tanto do ponto de vista do futebol em si, né, como negócio, como também do acesso, e a gente poderia dizer também do ponto de vista da prática do futebol, ou seja, isso, o que você está expondo aqui, estaria havendo também uma espécie de elitização da prática, ou seja, a prática do futebol, que sempre foi muito associada às classes populares, né, à classe trabalhadora brasileira, é um fenômeno que está se deslocando para os setores médios? Como que você analisa isso? Sim, então assim, do que eu falei, né, aqui, então a gente verifica essa etapa de elitização, de desnacionalização do futebol profissional e, respondendo, de maiores restrições, cada vez maiores as restrições para a experiência lúdica das crianças no futebol, né? Então, isso é reflexo, em parte, de uma nova dinâmica de apropriação dos espaços urbanos. Menos espaços para a construção dos campos nos bairros, né? Menos espaço público de prática livre do esporte e a necessidade cada vez maior, né, de ter dinheiro para pagar um horário numa determinada quadra, num campo de futebol society, ou para fazer a escolinha de futebol.
né? Mas também a gente tem um outro aspecto que vai fortalecer esse deslocamento em favor das classes médias. Nós temos tido uma mudança econômica no Brasil, sobretudo a partir da reestruturação produtiva, que cada vez mais as novas gerações estão fadadas a não conseguir reproduzir as condições materiais das gerações anteriores nas suas famílias. Então isso tem feito com que uma série de famílias passem de classe média, né? Passem a investir no menino na escolinha de futebol, pagar academia, procurar empresário, produzir vídeo no YouTube, na expectativa de que a entrada para o futebol possa ser essa possibilidade de melhoria, né, de uma reprodução ampliada das condições materiais da família. Então, sim, há um deslocamento em favor das classes médias e há uma crescente alienação das classes populares, que impacta, inclusive, acho que é importante mencionar isso, na destruição dos laços comunitários, na experiência coletiva, né, no desenvolvimento da confiança interpessoal, porque o esporte, e no caso o futebol, né, que é um dos elementos mais fortes da cultura popular no Brasil, ele é fundamental, né, no desenvolvimento dessa confiança interpessoal. E aí, Jefferson, uma última pergunta em relação àquela questão que eu coloquei, né? A última pergunta da entrevista, não. A gente tem outras coisas aqui que queremos conversar contigo. A gente pode dizer também que essa transformação do futebol em um negócio também provocou alterações do ponto de vista da organização tática dos clubes, ou seja, da maneira como os clubes jogam o futebol? Sim. Bom, quando a gente fala de globalização e de desnacionalização, a globalização ela traz consigo uma tendência de padronização, né, nos campos em que ela invade. Então, quando a gente fala dessa tendência de padronização, cada vez mais a gente tem visto uma busca constante, né, para a adoção de padrões científicos e padrões quase que a gente poderia dizer assim, né, usando um termo livre, não com rigor acadêmico, mas um padrão quase industrial no jogo, né? Por que isso acontece, né? É uma tentativa forte de transferir o protagonismo do indivíduo, do jogador, para o coletivo, tá? Esse tipo de estratégia que acontece no futebol não está deslocado, por exemplo, daquilo que o pessoal da administração estuda nas faculdades. A gestão do conhecimento, ela é justamente isso. Um conjunto de técnicas e práticas para se apropriar do conhecimento, seja ele tácito ou empírico do trabalhador, e transformar isso em conhecimento organizacional. Agora, a questão é que, como não é no futebol, o futebol tem uma peculiaridade, né, que o jogador, ao mesmo tempo, ele é não a mão de obra, mas o pé de obra, mas ele é ao mesmo tempo um produto, você não pode prescindir do talento. E aí, se você não pode prescindir do talento, você vai atuar na formação desse talento de uma maneira conveniente a esse padrão científico, quase industrial, né, de organização tática dos clubes. E aí a gente vai ver, por exemplo, mudanças na organização das categorias de base. Isso foi, por exemplo, tratado pelo o Marcelo Teixeira, que voltou a ser presidente do Santos, foi trabalhado num programa da ESPN, que ele vai dizer justamente que houve um abandono nos últimos anos do Santos daquela característica mais tradicional do Santos, que era a valorização do talento, da liberdade do jogador, a valorização das pratas da casa, em função de uma ideia de formação de jogadores, uma ideia mais competitiva, né, mais baseada em resultado do que propriamente formação de talento. Então, sim, há uma mudança na formação dos jogadores, e essa mudança na formação dos jogadores, ela é consequência de uma busca por padronizar o futebol em parâmetros científicos
a partir das formações táticas. E veja, Renato, não é uma coincidência que a gente tem falado no Brasil, muitas vezes, em momentos da crise no futebol brasileiro, que a gente tem falado da escola portuguesa de futebol, né? Porque, basicamente, o que é a escola portuguesa de futebol? Tem a ver com todo o movimento ocorrido ali no país, encabeçado por algumas universidades, na busca mesmo de tratar digamos assim, o desenvolvimento de profissionais das comissões técnicas por essa lógica da ciência. Então, a gente vai começar a ouvir palavras, inclusive na imprensa, que são palavras que a gente usava de um outro modo, né? Avançado, extremo, que na verdade são palavras que estão nesses manuais portugueses. A gente vai ouvir falar de periodização tática, tá? Então, sim, a gente tem essa tendência a uma mudança tática no futebol e uma padronização dessa mudança. A palavra da moda agora tem sido as SAFs, né? Como uma saída aí para esses clubes, principalmente para os clubes mais endividados, e muito torcedor tem acreditado, né, que as SAFs são uma saída, porque eles identificam nas SAFs uma certa ideia de que a chegada de investidores iria trazer uma grana, né, uma quantidade de dinheiro para reforçar os elencos, mas parece que não é bem isso que a gente está assistindo, né? Então eu queria que você avaliasse um pouco assim, esse movimento de formação das SAFs, né, se elas são realmente uma saída ou é uma repetição do mesmo. Como que você analisa isso? Primeiro, Renato, eu acho fundamental contextualizar que as SAFs, né, as Sociedades Anônimas do Futebol, é mais uma das tentativas de emplacar o clube empresa. Tem a sua peculiaridade, né, na lei das SAFs, mas ela é basicamente tornar o futebol regido a partir de uma lógica empresarial, com dono, com investidor, né? Esse debate não é novo no Brasil. Começou lá na Lei Zico, né? Ainda falando dos clubes empresas, a gente teve a experiência do União São João de Araras, né? E agora voltou, porque nenhuma das leis que normatizaram o clube empresa no Brasil conseguiu mudar o fato de que há uma hegemonia dos clubes associativos. Então, a lei das SAFs, ela traz uma série de inovações, debatia-se inclusive alguns tipos de benefícios fiscais, né, que depois foi vetado, mas é importante contextualizar isso. Ela é mais uma nomenclatura que apresenta uma nova forma para que os clubes associativos se tornem empresa. Acreditar, como você falou, que as SAFs elas vão ser sempre uma saída, que vai reforçar o elenco, é mais uma das vitórias da racionalidade mercadológica e neoliberal. Então, se a gente conversar com os torcedores, muitos já estão convencidos de que as SAFs são verdadeiras panaceias. Elas vão vir e resolver todos os males que o clube desse torcedor tem. E muito disso é estimulado tanto por uma mistificação que se tem do mercado, mas também por comparações descabidas, que acontecem ou por análises mal feitas na imprensa, ou porque o próprio torcedor faz associações que, na verdade, são falaciosas. Eu vou dar alguns exemplos. Então, a Inglaterra tem hoje a principal liga, a Premier League, e os clubes são empresas. Bom, mas aí a gente está comparando um país em que os clubes se tornaram empresa no início do século XX, 100 anos ou mais. E a Premier League só se tornou a principal liga na Europa na última década. Então, não foi a transformação em empresa que produziu esse fenômeno sozinho. E aí, essa comparação a partir dos sucessos dos clubes empresas,
ignora uma série de exemplos contrários. Então, o que foi essa crise prolongada que viveu a Inter de Milão e o Milan? Se não produto da venda desses clubes para investidores estrangeiros, né? Essas comparações, elas vão muitas vezes falar que lá no início dos anos 90, a Espanha aprovou a lei da SAD, né, que é o que vai inspirar nossas SAFs, mas essa comparação ignora, por exemplo, que o futebol espanhol é dominado por Real Madrid e Barcelona, que não são SADs, não são clubes empresas, são associativos. Essa comparação ela é falha, por exemplo, porque muitas pessoas evocam o exemplo alemão. Mas na Alemanha, os clubes associativos precisam manter a maioria das ações do futebol, né? Inclusive, existe uma reação muito forte das torcidas em relação ao RB Leipzig, porque o clube associativo, que tem que ficar com a maioria das ações, ele foi forjado como uma associação de empresários da empresa de energético, né, que é dona do clube na prática. E ignora, inclusive, que a maior potência do futebol alemão, um dos clubes mais estáveis da Europa, o Bayern de Munique, apenas 25% das ações são de empresas. O restante é do clube associativo. Então perceba, para a gente acreditar que ela é a solução, a gente tem que ignorar tudo isso. E aí tem um outro mito envolvido nisso, que a SAF seria uma solução para a corrupção que acontece no futebol brasileiro. Essa é uma falácia, assim, que está presente em toda a defesa de qualquer projeto de privatização em qualquer setor. E que é uma falácia que se baseia em fechar os olhos para a corrupção empresarial privada. As lojas americanas que nos digam, né? E por fim, ressaltar que as SAFs estarão submetidas a uma estratégia de mercado parece que é o exercício que não está sendo feito. Porque se a gente deixar isso bem claro, ela vai estar submetida a uma estratégia de mercado. Portanto, baseando-se na racionalidade econômica, a maioria dos clubes que virarem SAFs não serão projetados para serem competitivos e disputar título constantemente. Por quê? Porque alguns clubes vão ser mais rentáveis ao se consolidar como clube formador. Vão ser mais rentáveis se posicionando em um nível de destaque regional, mas sem estar, por exemplo, numa Série A do Campeonato Brasileiro. Outros vão ser mais rentáveis porque seus estádios e instalações podem dar retorno com shows, com aluguel de espaço para bares, para restaurantes. Ou seja, é claro que alguns clubes podem melhorar com a entrada de capital privado, mas não é realista acreditar que a SAF é a solução, porque não é realista acreditar que todas as empresas vão repetir a mesma estratégia de mercado de ser competitivo e ganhar título. Não é realista imaginar que o fato de ser SAF é sinônimo de boa gestão. Ora, empresas privadas não quebram por má gestão? Vamos dar um exemplo concreto. Se o Flamengo tem um orçamento acima de 1 bilhão, quanto que teria que gerar uma SAF para que seja rentável para o grupo proprietário permitir um montante parecido no futebol? 1 bilhão no ano. E ainda ter lucro. Porque, obviamente, nós estamos falando de empresa privada. É possível vencer gastando menos e sendo mais eficiente? Porque essa é a ladainha. A eficiência da gestão. Claro que é possível. Mas aí a gente precisa compreender que o clube associativo sem fins lucrativos, ele também pode ser bem gerido. E ele tem uma vantagem. Por ser sem fins lucrativos, não precisa ter essa reserva de parte dos recursos para gerar lucro para o dono. Ele pode ser investido no futebol, na revelação de talentos, em funções sociais, né? Então, defender a SAF como panaceia é esconder uma série de questões que já estão postas como exemplo internacional. E essa visão do futebol como negócio, né? A gente pode atribuir a ela
não sei se a principal, como a causa principal, ou em grande medida, né, como uma das grandes responsáveis por essa queda do nível técnico do futebol brasileiro, que isso parece que é algo que é uma avaliação comum, né, no mundo do futebol, né, de quem gosta do futebol, de quem acompanha, de quem comenta, de quem estuda, de que em comparação com décadas anteriores a gente está com um nível técnico realmente deplorável, né? Então a gente pode atribuir a essa transformação do futebol como negócio a responsabilidade principal por essa queda no nível técnico? Eu vou desmembrar essa pergunta em 2 blocos, tá? Primeiro, se a gente estiver falando do futebol praticado aqui dentro, e aí sim, né, sem dúvida. Por quê? Porque como toda economia globalizada, a mais-valia internacional caminha em direção aos países ricos. Ela é drenada dos países pobres, né? E aí o futebol é um produto e um mercado muito peculiar, né? Porque uma indústria moderna comum, ela pode reduzir o nível de qualificação dos seus trabalhadores e conseguir garantir um determinado padrão de qualidade por sistema de gestão e tecnologia. No futebol isso não é possível, né? Então o atleta ele é ao mesmo tempo operário e produto. Então nesse caso a gente tem uma primeira dimensão da globalização do futebol que é mais visível, que é, a partir da lei Bosman, o êxodo de atletas, tá? Então a gente tem uma saída de talentos acentuada a partir da lei Bosman, início dos anos 90. Saía jogador nos anos 80? Saía, depois de estar consagrado, Zico, Sócrates, Júnior. Nos anos 90 isso vai começar a se intensificar, tá? Inclusive não é à toa que se pressionou tanto no Brasil, né? Os investidores pressionaram tanto para o Brasil extinguir a lei do passe, porque a lei do passe ela tinha um caráter muito complicado para o jogador, que tornava o jogador preso ao clube, né? Mas a solução para a finalização da lei do passe não foi apenas visando essa liberdade do atleta, né? É uma adaptação de mercado. Bom, e aí a segunda dimensão retorna naquela questão que você me falou sobre os padrões táticos, né? Me perguntou sobre os padrões táticos. Porque a gente tem essa busca constante de adotar um padrão científico, de dar previsibilidade ao jogo, né? Agora, por mais que esses sistemas táticos tentem transferir o protagonismo para o coletivo, você não pode prescindir do talento. E aí a gente tem uma segunda dimensão que é mais recente, que é a saída cada vez mais precoce de talentos do futebol brasileiro. Porque saindo mais precocemente, esses talentos podem ser moldados para os padrões táticos desejados pelo futebol europeu. Então, resumindo, quando a gente fala do futebol praticado aqui, não é só o craque do seu time que tende a ser vendido, é também as promessas, né? E além da Europa, vira e mexe a gente tem mercados intermediários, com poder aquisitivo maior que o Brasil. Já foi o Japão, já foi a Rússia, a Ucrânia, já foi a China, e agora a gente fala da Arábia Saudita e do Catar. Então, por outro lado, se a gente estiver falando do futebol brasileiro enfatizando a seleção brasileira, o segundo processo ele me parece mais problemático, que é a saída cada vez mais precoce dos talentos. Porque se esses principais talentos saem ainda num período de formação e cada um vai para um país diferente, um clube diferente, uma cultura futebolística diferente, quando a gente tem uma convocação da seleção brasileira, ela é uma torre de Babel. Então o problema não é só que ela não é identificada com o torcedor porque o jogador saiu cedo. O problema é que a gente tem uma equipe montada pelos treinadores que não vão ter tempo de entrosar esses jogadores que só nasceram aqui, mas que vão completar sua formação como atleta em diferentes países, em diferentes clubes, né? Então a crise da seleção ela não é meramente uma crise de talentos, no sentido de que reduziu a qualidade técnica dos jogadores, porque isso é muito difícil de mensurar. Reduziu a qualidade de futebol praticado aqui. Agora, a crise da seleção brasileira, ela tem uma dimensão maior,
Porque todas as importantes seleções do mundo tiveram momentos de crise de talento por conta de uma geração ou outra que não estava à altura do seu sucesso, tá? A gente tem uma crise de identidade. O que é o futebol brasileiro hoje? Porque aquele futebol com características muito específicas, bem definidas, dos laterais que apoiavam com qualidade, jogadores que tinham a capacidade de decidir num contra um. Esse futebol, ele não existe mais. Ele está na memória afetiva, ou ele está na utopia. Né? Porque quando se fala, olha, a gente precisa de um técnico que resgate o futebol brasileiro, a pergunta é, com que jogadores? Porque esses jogadores, eles hoje nascem no Brasil e terminam sua formação futebolística na Europa. E agora, Jefferson, a gente encaminhando aqui para uma última pergunta, né? E é a pergunta mais espinhosa. É o seguinte, qual que é a saída para esse cenário, né? Quer dizer, como enfrentar essa lógica da mercantilização, mas também sem cair em algumas idealizações do tipo retornar um futebol tal como era gerido na década de 80, 70, né? Quer dizer, também não é esse o caso, né? Ou seja, acho que a gente quer dar um passo adiante, né? A gente quer ir além dessa... É claro que era um futebol que dentro de campo empolgava, mas que a gente sabe que fora de campo sempre foi dominado, enfim, e organizado de uma maneira excludente, autoritária, né? Que beneficiava os dirigentes e não os jogadores, enfim. Então, assim, como pensar, né, diante desse cenário todo que você traçou, como pensar uma saída, né, para essa lógica da mercantilização, como eu falei, né, sem cair nas idealizações, como resgatar o futebol como esse fenômeno cultural de massa, né, que ajude a criar uma identidade político-social e não só em ver o torcedor como um consumidor, ou seja, como criar outras estruturas de controle, né, que possam ser mais... e de acesso às decisões dos clubes, que possam ser mais democratizadas. Como pensar uma saída, né, diante desse cenário? Porque a impressão que a gente tem muitas vezes é que diante de todos esses aparelhos, né, políticos, econômicos, ideológicos que a gente tem no Brasil, a sensação é que o futebol, pelo quadro que você descreve, é um desses aparelhos, uma dessas estruturas, talvez seja melhor dizer, melhor definir, né, como uma estrutura, talvez seja uma das estruturas onde a mercantilização avançou de uma maneira muito mais profunda, né, muito mais vertical. Então, como pensar, enfim, um outro futebol, né? O que você imagina? Quais as saídas para esse cenário? Bom, primeiro a gente precisa ser bem direto, né? Não existe uma solução fácil, rápida, uma solução que seja possível, que seja implementada em um curto e dê resultados em um curto período, né? Porque a gente precisa entender que o capitalismo é um modo de produção que é dinâmico e que tem uma capacidade de mercantilizar cada vez mais elementos da nossa vida e ainda de intensificar o nível de mercantilização dentro de cada um desses elementos, né? Então, o ideal seria a superação. Mas, na ausência da superação do modo de produção, a gente precisa defender um modelo de cidadania que seja baseado em vivência comunitária e na coletividade, né? Então, quando você fala, olha, o que fazer para enfrentar essa lógica sem cair em idealizações, eu penso que o fundamental é fomentar políticas públicas universalistas e não as tais políticas focalizadas, né? Que também é uma imposição neoliberal, e que visem, né, essas políticas visem não só a prática esportiva como parte do currículo escolar ou a tentativa de subsidiar os esportes de alto rendimento. Isso a gente tem, boas ou más políticas públicas, mas a gente tem nesse sentido. Precisam ser políticas públicas que visem principalmente investir em espaços
e aparelhos públicos de convivência e de prática esportiva lúdica. É na prática esportiva lúdica que se desenvolve a experiência, o gosto, é na prática esportiva informal e livre que se desenvolve a criatividade, o improviso, a capacidade de resolver problemas típicos do jogo. Tá? Então, uma primeira dimensão é essa necessidade. Nós precisamos de políticas públicas que, de fato, dotem as cidades de espaços e aparelhos públicos para a população, que, inclusive, haja espaços para essa prática do futebol. Agora, quanto ao acesso ao futebol profissional, né? Sobretudo o acesso a vivenciar, a torcer no futebol profissional, aí eu sou mais cético, porque os clubes no Brasil, eles acabam sendo pressionados por padrões que se estabelecem desde fora, né? Então, esse processo de arenização dos estádios, do torcedor consumidor, são processos que não tendem a ser revertidos, nem que haja ali um presidente que tenha uma visão mais popular, porque há um padrão, uma pressão para um determinado padrão de organização. E é nesse caso que eu coloco aqui uma análise que para muitas pessoas pode ser polêmica. Eu entendo que o fortalecimento das torcidas organizadas é importante. Não vai resolver sozinho, mas é importante. O acesso às torcidas organizadas é mais viável aos trabalhadores do que a maioria dos programas de sócio-torcedor. E a capacidade de organização dessas torcidas é que gera força para pressionar a diretoria e que gera e que possui força, na verdade, para defender a garantia de espaços dentro do estádio, né? Tem um outro lado, é nesse ponto que as lideranças das torcidas organizadas precisam ficar cada vez mais atentas, porque o longo processo de criminalização que acontece, ele se baseia tanto porque a divulgação da violência trata a parte como todo, quanto porque, de fato, em alguns momentos, determinados confrontos saíram do controle. Então, em tempos de redes sociais e smartphone, o desafio das torcidas organizadas é cada vez maior para se desvencilhar dessa acusação, dessa deslegitimação, dessa estigmação que é feito desde, principalmente ali dos anos 90, que colocam essas torcidas com a pecha, o carimbo da violência, né? Bom, isso é importante, não é só para a torcida organizada, porque as torcidas organizadas foram elas que se mobilizaram em defesa da popularização dos estádios, que fizeram campanhas ali em 2017 contra a Federação Paulista, a Globo, contra o encarecimento dos preços dos ingressos. Foram elas, tá? Então, ela é importante para além da entidade, para além dos associados, ela é importante por tentar viabilizar o acesso das classes populares aos estádios de futebol profissional. Então, é claro, a gente precisa, sim, discutir a questão da violência do futebol, discutir de maneira equilibrada enquanto sociedade e não fazer o que se faz no Brasil e o que se faz na Argentina, que é um processo de criminalização das torcidas organizadas que vai acabar por interditar a interlocução com essas torcidas e dessas torcidas com o restante da sociedade, tá? Então, acredito que a recuperação, ou pelo menos a defesa das classes populares no estádio, passa, sim, por esse diálogo maior com as torcidas. Então, as torcidas organizadas, para você, elas funcionariam como uma espécie de... Assim como tem o movimento sindical, o movimento popular de luta por saúde, educação, as torcidas organizadas, dentro das especificidades do futebol, ela funcionaria como esse movimento de expressão da classe trabalhadora pela democratização do futebol, democratização do acesso e também como uma recusa à transformação do futebol como um negócio, é isso? Elas podem funcionar, né? Não é que automaticamente, por ser torcida organizada, funcionam assim. Mas os exemplos que nós vimos de ações mais enfáticas
contra a elitização dos estádios, né? Contra a ocupação do futebol por determinadas empresas, as decisões impopulares das federações. Quem tomou frente nesse debate foram as torcidas. Então, elas podem funcionar. Agora, para isso, as pessoas precisam se associar, porque elas são entidades associativas, né? E as lideranças precisam compreender essa missão. E boa parte delas compreendem, né? Boa parte delas compreendem e está sempre presente, inclusive em momentos não só relacionados ao futebol, de mobilização pública. Jefferson, muito boa essa conversa, né? Realmente a gente tem já conversado em paralelo, né, um pouco sobre essas questões do futebol, que é um tema que precisa ser melhor abordado, né, e tratado pela esquerda de modo geral, pelos comunistas em particular, porque realmente é um dos poucos fenômenos sociais, né, aqui no Brasil e no mundo, que consegue reunir pelo menos 1-2 vezes por semana dezenas de milhares de pessoas no estádio, né? Eu duvido que alguma assembleia, seja ela do movimento sindical, do movimento popular, consiga mobilizar tanta gente, né? Dentro dos estádios como o futebol. Então, talvez seja aí realmente um fenômeno que a gente precisa entender mais, né? Estudar mais e ver o futebol também como uma expressão política, expressão cultural, expressão de identidade de classe do povo trabalhador, né? Então, muito legal essa conversa contigo, realmente, acho que foi uma das grandes entrevistas que a gente fez aqui no podcast. E você queria deixar alguma palavra final aí pra gente? Bom, a palavra final que eu gostaria, né, você já adiantou aí, que é entender, é uma necessidade de entendimento de que, apesar do futebol ser tratado como um esporte, ele precisa ser encarado com a sua dimensão social e política ampliada que possui. E não sou eu que estou falando, a história está aí para nos dizer, né, para nos contar. Porque além desses milhares que são reunidos nos estádios, quantos e quantos milhões de pessoas se reúnem aos finais de semana para fazer um churrasco, para falar do futebol. Então ele é um elemento de sociabilidade. E sendo um elemento de sociabilidade, ele é fundamental, porque boa parte do sucesso do neoliberalismo e da sua racionalidade depende da diluição desses laços coletivos. Então a gente precisa olhar o futebol como esse elemento, essa estrutura capaz de mobilizar ações em prol de coletividade e de construção de laços comunitários. Legal, a gente agradece a presença e a participação do Jefferson nesse nosso episódio. A gente vai ficando por aqui. Valeu, galera. Até a próxima edição do Arma da Crítica Podcast, o podcast da Organização Comunista Arma da Crítica. Deixar os meus agradecimentos também aqui ao Augusto, né, que sempre fica na retaguarda técnica aí do nosso podcast. E até a próxima.